Olá, meus alunos! Hoje, terça-feira, dia 14 de abril. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, não é isso? Então, vamos lá. Não vamos perder tempo e vamos direto ao que interessa. E ontem nós fizemos um ditado, onde eu não sei se vocês observaram, nós trouxemos para vocês algumas palavras e estas palavras estavam relacionadas a nome de cidade, de estado, de pessoas. Não é isso? Então vamos lá, vamos ver quem de vocês acertou todas as palavras, ok? E aqui estão, preste atenção. A primeira palavra, Isabel. E Isabel com I maiúsculo. E quando a gente faz usar, né, dá a impressão que é um Z, mas não é, é um S. Isabel. A segunda palavra, Arapiraca, né? A cidade aqui bem próxima, que todos nós temos o hábito de ir lá, né? Um comércio maravilhoso, não é isso? Muito bem, com o A maiúsculo. Observe que as outras letras, elas são minúsculas, tá certo? A terceira palavra, Mariana, nome de pessoa e que inicia com letra maiúscula. As demais letras são minúsculas. Quarta palavra, Pedro, também com letra maiúscula. Quinta palavra, Maceió, a capital do nosso estado. A sexta palavra, Alagoas. A sétima palavra, Isaías. Oitava palavra, Brasil, que é o nosso país. Observem que todas elas estão escritas inicialmente com letra maiúscula, não é? Maceió, a capital alagoana, Alagoas, o nosso estado, Isaías, o nome de pessoa, Brasil, o nome do nosso país. Vamos lá para a nona palavra. E aqui está, a nona palavra, Teotônio Vilela, o nome da nossa cidade maravilhosa. Observe que Teotônio, o T de Teotônio é maiúsculo, as demais minúscula, e Vilela, o V também é maiúsculo, porque é um complemento, né? Teotônio Vilela. E nós sabemos que o nome da nossa cidade foi dado em homenagem ao senador Teotônio Vilela, não é isso? E a última palavra, Brasília, né? Onde se encontra lá o nosso presidente, não é isso? Então, todos vocês escreveram com letra maiúscula? Parabéns! E quem não escreveu está de parabéns também, mas só com um detalhe. Observe sempre, todas as vezes que nós formos escrever palavras, nome de pessoas, nome de cidade, de estado, de países, nós precisamos escrever com letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. As demais devem ser minúsculas, ok? Então, vamos lá para o nosso livro didático. Nosso livro didático de hoje, a nossa aula será de língua portuguesa. Nós iremos iniciar aqui na página 82, tá certo? E nós vamos falar na página 82 de um assunto bem importante para todos nós, que no segundo ano estamos começando a escrever textos maiores, né? E todos os textos que são escritos, nós precisamos fazer uso de alguns detalhes da língua portuguesa que fazem uma organização no texto. E nós vamos falar hoje sobre parágrafo, letra maiúscula e letra minúscula. No nosso ditado, nós já iniciamos o nosso debate sobre letras maiúsculas e letras minúsculas. Mas nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto e aí, no decorrer da leitura, a gente vai fazendo as explicações. Espero a sua atenção
para que nós possamos ter uma excelente aprendizagem, tá certo? Então, vamos lá, junto comigo. Parágrafo, letra maiúscula e letra minúscula. Releia este trecho da entrevista com a MC Sofia. Desde os 6 anos, fazendo rimas, MC Sofia chega aos 14 compondo músicas contra o preconceito e a favor das diferenças. O importante é ter respeito, aceitar a religião, a cor, o cabelo e o corpo das pessoas. E a pessoa em si se aceitar. Então, meninos e meninas, observem que esse trecho que nós lemos da entrevista da MC Sofia, ele inicia com um parágrafo. Ô, professora Soraya, o que é parágrafo? Parágrafo é um bloco, um grupo de frases que tem um sentido e que organiza o nosso texto. Observem aí. Todas as linhas desse trecho foram escritas no início da margem esquerda da página? Sim ou não? Não. Então, vamos lá comentar. Observe nesse trecho lido que quando nós estamos falando do alinhamento do texto, aqui nessa parte da esquerda, a primeira palavra, ela não começa aqui nesse alinhamento. Ela tem um espaço entre aqui o início dessa palavra da segunda linha para o início da primeira linha. Então, esse espaço, ele chama-se de parágrafo. Esse trecho é um parágrafo. Tá certo? Então, vamos lá. O bloco de texto composto de uma ou mais frases que começa com um espaço após a margem esquerda recebe o nome de parágrafo. O parágrafo divide os textos em partes menores. Então, é isso mesmo que eu expliquei para vocês. Esse espaçamento aqui, né, ele organiza o parágrafo. E dentro desse trecho, nós vamos encontrar várias frases. Pode ser uma, pode ser 2 ou 3 frases, desde que deixe o parágrafo com sentido. Por quê? Porque ele vai organizar o texto. Nós sabemos que todo texto tem um início, o meio e o fim. Observem que quando nós vamos contar a história, por exemplo, a história dos 3 porquinhos, né? Nós sempre começamos assim: era uma vez 3 porquinhos que decidiram sair da casa da mamãe e cada um construir para si mesma uma casa. Então, nós iniciamos o texto. Esse é um parágrafo de início. Quando nós partimos para a segunda parte, né, para o que realmente aconteceu, nós já vamos passando para um outro parágrafo, tá certo? Então, o parágrafo é um trecho do texto onde existe uma, 2 ou mais frases, né, e ele organiza o texto. Sabendo-se que todas as vezes que nós vamos iniciar um parágrafo, nós temos que deixar um espaço entre a margem do caderno, né, até a primeira palavra. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Observem, esse texto é uma carta. Mas aqui está bem desenhado a página do caderno, tá certo? E aí, ó, querido diário, né? Então, assim, olha o espaçamento entre a linha vermelha, né? O espaço, para poder começar a palavra, tá certo? Observe que o primeiro parágrafo, ele tem apenas uma frase, né? O segundo, ele já começa, mas ele tem um grupo de frases e aí sucessivamente. Nós temos várias frases nesse texto, tá certo? Isso deixa o texto organizado,
né? Tanto esteticamente como na forma de compreensão, tá certo? E vamos continuar a leitura do nosso texto, nosso livro. Aí, aqui vem perguntando o seguinte: por que é importante a divisão de um texto em parágrafos? Marque um X na resposta correta. O primeiro quadrado diz assim: por que torna o texto mais cansativo? Sim ou não? Segundo quadradinho diz: porque ajuda a organizar melhor as ideias. O que é que você acha? Quando eu falei lá em cima que organiza melhor o texto, então eu acredito que vocês já sabem onde colocar. No primeiro ou no segundo quadrinho? Muito bem, no segundo quadrinho. O parágrafo, ele organiza melhor as ideias. Para quem está lendo, compreenda melhor tudo que foi dito naquele texto, tá certo? Vamos lá. O parágrafo separa os assuntos ou as partes do texto e melhora sua leitura e compreensão. É aquilo que eu falei para vocês. Quando nós estamos contando uma história, seja a história dos Três Porquinhos, da Bela Adormecida, enfim, qualquer história, nós temos sempre os parágrafos separando os assuntos para que o texto fique legal de ler, de forma compreensível e nós possamos entender em que sequência as coisas aconteceram. Então, a paragrafação, ela nos dá essa melhor forma de compreender o texto. Em relação ao trecho da entrevista apresentado acima, responda as perguntas. Em que casos a letra maiúscula foi utilizada? Então, vamos voltar lá em cima, no trecho falando sobre a MC Sofia. Nós encontramos no início da frase, nós temos o D maiúsculo na palavra desde. Nós encontramos em MC, não é? Que é mestre de cerimônia, MC. Nós encontramos na palavra Sofia, que é o nome de pessoa. Então, todas as vezes que nós vamos iniciar uma frase, a letra deve ser maiúscula. Todas as vezes que nós falarmos o nome de uma pessoa, ou escrevermos o nome de uma pessoa, a primeira letra deve ser maiúscula. Nome de cidades, né? Instituições. Por exemplo, todas as vezes que nós vamos escrever o cabeçalho, nós escrevemos o nome da nossa escola com letra maiúscula, porque é o nome de uma instituição. Então, Escola Jesus Bom Pastor. Então, escola, letra maiúscula, iniciou a frase. Jesus Bom Pastor é o nome da nossa escola. Então, ela deve ser escrita com letra maiúscula. As iniciais com letras maiúsculas. Observe que uma coisa complementa a outra. Todas as vezes que nós formos escrever um texto, nós vamos precisar usar o parágrafo. E todas as vezes que nós iniciamos um parágrafo, estamos iniciando uma frase. Se estamos iniciando uma frase, a letra deve ser maiúscula. Se por acaso eu esquecer de colocar a letra minúscula, esse início vai estar errado, porque ele precisa fazer a letra maiúscula. Tá certo? Vamos dar continuidade. Aí, em que casos a letra maiúscula foi utilizado? O primeiro quadrinho diz assim: no início de uma frase, é verdade? Se é verdade, marque um X. Segundo quadrinho, na escrita de palavras comuns, sim ou não? Se for verdade, escreva e faça um X.
Terceiro quadrinho, na escrita de nomes próprios. Se for verdade, escreva um X. Aí eu pergunto para você. Nós acabamos de dizer que no início de frase coloca com letra maiúscula. Então, nós vamos fazer um X no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, na escrita de palavras comuns. Qualquer palavra, gato, sapato, elefante. Se ela não estiver no início de uma frase, eu vou colocar a letra maiúscula? Não, então eu não devo marcar o X no segundo quadrinho. E o terceiro quadrinho diz, na escrita de nomes próprios. E o que quer dizer nomes próprios? Nomes próprios são os nomes das pessoas, o nome de cidade, o nome de estabelecimentos comerciais, como é o da nossa escola, de instituição, o nome de estado, de países. Então, esses nomes são chamados de nomes próprios e eles são escritos com a primeira letra maiúscula. E aí a gente prossegue, diz assim: há quantas letras maiúsculas nesse trecho da entrevista? Então, nós temos desde, né? É uma. M de MC, 2. Sofia, 3. Observe que depois que a gente faz, nós escrevemos a primeira frase. Quando a frase termina, tem o ponto, e esse ponto é continuando. Depois dele, nós temos a letra O, né? Que dá início à frase, o importante é ter respeito. Então, 4. Terminamos essa frase do importante é ter respeito na palavra pessoas. Temos mais um ponto, e aí, início de uma outra frase, letra maiúscula, e temos a letra E. Então, nós temos 5 letras aqui nesse trecho, maiúsculas, né? E vamos ver aqui nesse quadrado lilás o que é que ele está querendo dizer para a gente. Usamos letra maiúscula para iniciar frases, escrever nome de pessoas, de ruas, de países, de cidades, de estados, entre outros nomes próprios, tá certo? Então, tudo aquilo que tia Soraya já tinha explicado para vocês. Quando eu vou escrever no início de frase, nome de pessoas, nome de cidades, nome de estado, de países, né, e de instituições, eu inicio com a letra maiúscula. Aí o texto continua dizendo: usamos letra minúscula para escrever nomes comuns de animais, de objetos, de plantas e outras palavras que não sejam nomes próprios. Aí eu vou justificar porque houve essa pergunta: há quantas letras maiúsculas nesse trecho da entrevista? Nesse trecho aqui, nós descobrimos que nós só temos 5 letrinhas maiúsculas. Todas as demais são letras minúsculas. Isso quer dizer que todas as outras palavras são palavras comuns. São palavras que estão dentro da frase que se juntam nesse grupo para fazer sentido. Eu vou ler essa frase novamente para vocês entenderem, ó. Desde os 6 anos fazendo rimas, MC Sofia chega aos 14 compondo música contra o preconceito e a favor das diferenças. Então, esta primeira frase desse trecho, nós só encontramos 3 letras maiúsculas e as demais todas minúsculas. Todas as outras palavras são palavras comuns, tá certo? Deu para entender essa questão? Então, vamos lá. Virando a página, nós encontramos um jogo rápido, tá certo? Nesse jogo rápido, nós vamos estar trabalhando, fixando na nossa mente a questão
do emprego de letra maiúscula e do emprego da letra minúscula. É um jogo bem legal, onde tem um pequeno texto. Vocês vão ver que nesse pequeno texto ele inicia com um parágrafo, o espaçamento e a letra maiúscula iniciando a frase, tá certo? Nós temos também uma questão aqui para você enumerar por que a palavra está iniciada com a letra maiúscula e por que está com a letra minúscula, tá certo? E a segunda questão está falando sobre o professor ditar algumas palavras, né? E vocês vão escrever no lugar correto, tá bom? Então, nós vamos agora ditar para vocês e vocês irão escrever dentro desse grupo de quadros. O primeiro grupo são nomes de pessoas, no segundo, nome de países e no terceiro, nomes de estados. Relembrando, todas as vezes que escrevemos nome de pessoas, nome de cidade, de estado, de países, início de frases, nomes de instituições, essas palavras são escritas com a primeira letra maiúscula. Estão preparados? Então, vamos lá. Primeira palavra é Aline. Aline. Você vai escolher se Aline, a palavra Aline, é um nome de pessoa, é um nome de país ou se é um nome de estado, tá certo? Segunda palavra, Daniela. Terceira palavra, Bolívia. Próxima palavra, Canadá. Próxima palavra, Cuba. Próxima palavra, Amapá. Amapá. Próxima, Goiás. Goiás. Próxima, Pará. Próxima palavra, Fábio. Fábio. Próxima, Hugo. Próxima palavra, Natália. Próxima palavra, Etiópia. Repetindo, Etiópia. Próxima, Itália. Próxima, Japão. Próxima palavra, Alagoas. Próxima, Piauí. Próxima palavra, Santa Catarina. Vamos lá. Próxima palavra, Paulo. E aí? Concluíram? Então, esse grupo de palavras, vocês vão separá-las entre nome de pessoas, nome de países e nome de estados. Nós corrigiremos na próxima aula. E embaixo nós temos o desafio, e o desafio diz exatamente assim: escreva uma frase no seu caderno utilizando duas palavras da atividade anterior. Lembre-se de que toda frase começa com letra maiúscula e pode terminar com um ponto. Então, dessas palavras que eu ditei agora,
vocês irão escrever 2 frases no seu caderno, tá certo? Lembrando do que nós estudamos hoje. Letra maiúscula e letra minúscula, tá certo? Para não errar. E aí, pessoal, chegando já quase no final da nossa aula, eu trouxe para vocês um quadro só para que vocês relembrem, né, o nosso alfabeto maiúsculo e minúsculo. Todas as letras que estão em azul, elas são letras maiúsculas. E as em vermelho, elas são minúsculas, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Pergunte para o papai, pergunte para a mamãe, para os irmãozinhos que estão em casa, mas quem deve fazer a atividade é você, tá certo? Tire as dúvidas, mas a atividade você realiza para que a aprendizagem seja bem legal. Sendo assim, nos encontraremos daqui a pouco na aula de ciências, tá certo? Então, responda as atividades e até daqui a pouco. Um beijo, tchau!